Acaba sendo inegável dizer que, quando se fala de livros, muitas vezes nós temos que analisar o ciclo de livros. Existem livros que são basicamente descartáveis na nossa vida. A gente lê e logo esquece. Muitos livros fazem um sucesso tremendo durante um pequeno período de tempo e logo desaparecem, não só das prateleiras, como da memória de quem as leu. No entanto, existem livros que parecem que continuam para sempre. Não só na mentalidade de quem leu, mas da própria indústria literária. E hoje a gente vai falar de um desses exemplos. Em 1986, Stephen King escreveu seu maior livro. Maior, pelo menos no sentido de volume, né? Quando It foi lançado, esse tijolo aqui de mais de 1000 páginas, ele era, como eu suspeito, não apenas um livro para o seu autor, mas um marco em todo o universo que esse autor criou. Para quem não conhece as múltiplas obras de Stephen King, ela é permeada por acontecimentos que atravessam vários livros. E na minha opinião, ele precisava de um marco fundamental, um marco central. E hoje, a gente não vai só falar do livro, não vamos só comentar a respeito dos filmes que esse livro virou, mas da importância que It, ou trazendo para o português, a coisa tem para a fundamentação dessa história. E daí, por fim, no final, a gente vai poder dizer se It é um grande livro ou se é só um livro grande. Como eu havia falado, a coisa foi lançada há quase 40 anos. E ainda assim existe muito clamor, muito glamour ao redor dessa obra. Principalmente depois do filme que foi lançado em 2017. Pois bem, aqui eu não vou falar do contexto da história, não vou falar dos dramas essenciais da história, não vou falar do desenrolar dela, até porque nessa altura do campeonato, agora em 2022, quando esse vídeo está sendo gravado, se mesmo depois do primeiro lançamento do livro em 1986, se depois da primeira adaptação para televisão, não propriamente para o cinema, mas para a televisão, em 1990, se depois do remake de 2017 e das múltiplas reedições que o livro teve e a sua sedimentação na cultura popular ocidental, se ainda assim você não conhece a história de It, a Coisa, o Palhaço Assassino, se até hoje você não sabe disso, é mais ou menos como se você não soubesse a história do Peter Pan, se você não soubesse a história do Pinóquio. Então, esse vídeo não é a respeito disso, é a respeito de uma análise estrutural, uma tentativa de entender a estrutura da história. Pois bem, eu diria que a melhor maneira de você entender o universo em que se passa It é conhecer os outros livros do Stephen King. Mas eu diria aqui uma indicação pessoal, que não é um livro grande, não é um livro famoso, mas que virou um filme muito bem avaliado nos idos da década de 80 e da década de 90. Eu estou falando de um livro que veio, aliás, de um filme que foi adaptado para o cinema brasileiro com o título de Conta Comigo. Adaptado de um conto do Stephen King, não é nenhum livro, é um conto dentro de um livro, na verdade. Um conto chamado The Body, dentro de um livro chamado Different Seasons, que veio para o Brasil como As Quatro Estações. Pois bem, a similaridade de It com esse pequeno conto é bastante fundamental. Ambas as histórias falam de um grupo de garotos e ambas as histórias são narradas por um protagonista que relembra as suas memórias nos tempos infantis falando de seus amigos.
e de algumas experiências que lhes atormentavam, mas essas experiências os ajudaram a amadurecer. No conto The Body, o corpo, narrado por Gord Lachance, e o livro It, em grande parte tratado a respeito de Bilderberg. Antes, aliás, esses dois narradores da história, eles têm em comum que ao longo da vida, depois de homens, eles se tornam escritores, tal qual o próprio Stephen King. Então é possível até analisar que Stephen King coloca até um pouco dos seus próprios medos, dos seus próprios passos de desenvolvimento nessas duas histórias. The Body é um conto de 1982. E quando você lê It, você percebe que a tentativa do autor é de expandir aquela narrativa infantil adolescente que ele teve anos atrás. Mas além disso, quando It é lançado em 1986, Stephen King já era um autor muito famoso, já era um autor consolidado, com livros adaptados para o cinema. E eu acredito que ele já vinha na tentativa de criar conexões entre seus livros, né? Algumas delas comprovadas já. Eu não vou aqui expandir a discussão a respeito disso, porque existem pessoas muito mais especializadas, eu diria até que dedicadas a isso, e caso você queira descobrir, não é difícil na internet. Mas o mais importante é que It é uma obra fundamental para o entendimento desse universo que se passa nas obras do Stephen King. E ali ele realmente tentou fundamentar isso em um livro de mais de 1000 páginas, mais de 1100 páginas, que o coloca até hoje, mesmo 40 anos depois, como literalmente o maior livro do Stephen King. Claro que existem outros livros muito grandes dele, como A Dança da Morte, como Under the Dome, ou como alguns livros da saga A Torre Negra, né? Claro que se você encarar A Torre Negra como um livro único, ele é um volume aí de quase 4000 páginas. Mas, como os livros são lançados individualmente, então a tendência de encarar cada um como um livro diferente, né? Pois bem, o que faz de It tão famoso ou tão aclamado assim? É justamente a sua capacidade de continuar sendo relevante. E por que ele é tão relevante assim? Ele é relevante para o próprio universo do Stephen King, como eu estava dizendo. Em It, você encontra explicações para dilemas de outros livros. Você encontra outros personagens de outros livros transitando por It. E personagens de It que também aparecem em outros livros. Mas qual a preocupação do Stephen King com esse livro? É que ali, no universo, na própria história, você se depara com um vilão. Um vilão que atormenta o grupo de adolescentes, que logo depois vão se tornar homens na segunda parte do livro, que é onde, digamos, a maior parte do livro também se passa, embora seja talvez 50% a 50% em toda a história, né? A história é dividida em duas partes, basicamente. A parte onde os protagonistas são crianças e depois a parte onde eles são adultos. Mas nesse livro nós se deparamos com um personagem, com um vilão muito característico que viria a tornar o livro tão famoso, que é o personagem do palhaço assassino, que é o Pennywise, o palhaço parcimonioso, como veio para a tradução em língua portuguesa brasileira, né? Mas aqui existe uma diferença muito crucial entre a adaptação cinematográfica e ao detalhe que apenas quem lê o livro vai perceber. Que é o quê? O cinema explora muito claramente o personagem do palhaço em si, o palhaço vilão, o palhaço
aterrorizador, o palhaço que quer matar as crianças. No entanto, no livro, essa figura específica do palhaço, ela não é tão especificamente explorada. Quando, na verdade, o vilão que assola a cidade de Derry, e que essa sim talvez seja a grande personalidade do livro, a própria cidade, ele se disfarça de vários medos infantis. Em determinados momentos ele se mostra como múmia, em determinados momentos ele se mostra como lobisomem, em determinados momentos ele se mostra como um pássaro gigante, e em momentos muito específicos e até pequenos, se você for comparar com o volume do livro, ele se mostra como um palhaço. O porquê que a indústria do cinema resolveu fazer isso, adotar o palhaço unicamente como figura aterrorizadora, eu diria que é porque não daria tempo de mostrar todos os personagens aterrorizadores que aparecem. E no segundo momento, porque creio eu até então, até aquele momento, a gente precisa lembrar que o livro é de meados da década de 80 e a primeira produção é de 1990 já. Talvez não existissem tantos personagens de palhaço vinculados à cena do terror, né? ao mercado cinematográfico de terror. Então seria uma inovação muito marcante, o que de fato acabou acontecendo, né? E daí, como eu estava falando, talvez o grande personagem do livro seja a própria cidade de Derry, porque o Stephen King ele se preocupa de fato em especificar cada detalhe da cidade, mostrar cada rua, o tamanho de cada rua, a história de cada rua, a história dos edifícios, porque para ele, intimamente, Derry é uma cidade importante. É uma cidade assolada pelo terror, mas por um terror que não veio de lá, um terror que veio literalmente de fora da terra. Também não vou dar detalhes a respeito disso, mas nós podemos dizer aqui que o livro It, ele é extremamente importante para o universo dos admiradores de Stephen King. Eu já li alguns livros dele, não li todos, obviamente, são hoje, acredito que mais de 60 livros. Eu não devo ter lido nem metade disso ainda, mas recomendo a leitura do autor. E para muitas pessoas que ficam com aquele questionamento, se esse livro, se It, ele é de fato uma obra-prima do terror, como é vinculado por muitas pessoas, por muitos canais de comunicação, eu diria o seguinte, eu diria que a única maneira de se dizer isso, tal qual como para qualquer assunto na nossa vida, é preciso vivência. É preciso vivência e experiência. A minha opinião é de que esse livro é uma obra sólida, é uma obra muito preocupada com detalhes, de inteirar o leitor com o universo que o rodeia. Ele é muito preocupado em solidificar os seus personagens, que são de fato muito marcantes, desde o vilão, inclusive um vilão muito bem construído, um vilão com sentimentos até, mas de natureza questionável. Os protagonistas, então, são muito bem fundamentados. Ou seja, eu diria que esse livro é um marco central, ele é um livro importante, mas a respeito de ser um livro de terror, um livro assustador, novamente, voltando para termos de comparação, para termos de experiência. Se você é uma pessoa que não tem vivência com literatura de terror, se você não tem vivência com filmes de terror de verdade, eu digo, né? É muito possível que você se assuste com o livro. Se você é aquele tipo de pessoa que assiste seriado como Stranger Things, por exemplo, e fica assustado com aquilo, você provavelmente vai ficar assustado com a leitura de It. Eu não vou entrar no mérito do filme aqui, eu estou falando apenas do livro, né? Inclusive eu acho que o filme, em determinados momentos, ele vence o livro, mas falando apenas do livro. Se você é acostumado com esse, digamos assim, esse terror 1.0, você vai
ficar impressionado com alguns acontecimentos desse livro, né, de It. Mas, se você é uma pessoa, e aqui nesse caso eu só posso mencionar a mim mesmo, que desde muito cedo, que desde criança, desde a primeira fase de alfabetização, eu já assistia filmes de terror, venho me acostumando com literatura de terror ao longo de todos esses anos, acostumado com a vivência de filmes de terror realmente pesados. Eu digo que It, ele é muito mais um livro documentário do que propriamente um livro de terror. Mas ainda assim indico a leitura para quem queira ter essa noção, mas indico também a leitura de outros livros do Stephen King para você perceber a diferença com que uma obra em relação à outra. E por fim, eu avalio o livro It não como o melhor livro do Stephen King, mas como um livro necessário. Eu gosto desse termo porque o Stephen King é um cara que ele realmente se preocupou em criar um universo para os seus livros. E dentro desse universo, It situa-se mais ou menos como uma pedra gravitacional em volta dos outros. E sabendo disso, ele quis conceber uma obra densa e uma obra importante, uma obra fundamental. E é isso que ele é. Por fim, It é uma obra fundamental e necessária. Mas agora, falando especificamente de terror, falando de literatura de terror do autor, bom, esse vídeo, né, já está bastante longo e eu acredito que aqui eu consegui cumprir todas as minhas intenções com ele. Mas, falando de terror, um dia eu vou sentar aqui com vocês para falar a respeito da família Creed, do gato Churchill e de um cemitério indígena que ficava escondido atrás da casa.